4, versículo 1. Todos acharam? Diz assim, ó. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Vou ler de novo, então. Foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Agora eu leio e você repete comigo, vamos lá? Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Amém? Peço que você feche os seus olhos. Hoje nós não vamos aplaudir, só feche os olhos. Senhor, nós estamos aqui para aprender a Tua Palavra e te pedimos, Pai, que toda barreira, impedimento seja arrancada e que possamos. Nós vamos entender a Tua Palavra. Queremos a verdade, Senhor. Nos ensina a verdade, porque quando a verdade cai sobre nós, nós somos libertos. Porque quando conhecemos a verdade, somos libertos. Meu Deus, nos ensina a Tua Palavra aqui hoje. Abre o nosso entendimento, tira as escamas dos nossos olhos, a escuridão da nossa mente, do nosso coração, e que a Tua Palavra ela encontre um terreno fértil no nosso coração para ir e produzir o resultado em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, por favor. O tema de hoje é 2 perguntas. Quem te leva para o deserto? E por que essa pessoa te leva para o deserto? Então vamos lá. Você leu aqui comigo em Mateus capítulo 4, verso 1, que quem leva Jesus para o deserto é quem? Não é o diabo que leva Jesus para o deserto. Ó, foi conduzido Jesus pelo Espírito. Então, quem é que te leva para o deserto? Espírito Santo. Uma das funções do Espírito Santo é nos levar para o deserto. Não sei se você sabia disso. É mole? Uma das funções do Espírito Santo é nos levar para o deserto. E a segunda pergunta, a primeira nós já respondemos, e a segunda é, por quê? Por que ele faz isso? E eu tirei 20 respostas como base em Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11. Então vamos ler? Vamos ler de novo o versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois ele teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropecem em alguma pedra. E disse Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso eu te darei, se prostrado você me adorar. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então vamos lá, dentro desses versículos todos que eu li para você, eu tirei aqui 20 motivos pelo qual o Espírito Santo te leva para o deserto. Então vamos lá, primeiro motivo, se você puder anotar, anota aí, é para você crescer na comunhão. Segundo motivo, testar se você já venceu os seus desejos malignos. Terceiro, testar seu conhecimento bíblico.
testar o seu conhecimento bíblico, porque Jesus só conseguiu vencer o diabo falando o quê? Da palavra. O diabo vinha com uma, Jesus vinha em cima e dizia o quê? Está escrito lá, lugar tal, assim, sim, sim. Aí veio o diabo de novo e Jesus disse, não, está escrito assim, assim, assim. E a terceira vez também, está escrito assim, assim, assim. Testar o seu conhecimento bíblico. O livro de Hebreus vai dizer que pelo nosso tempo de igreja que a gente tem, já era para a gente ser mestre na palavra, mas o livro de Hebreus também diz o quê? Pelo tempo de igreja que nós temos, éramos para sermos mestres na palavra, mas continuamos sendo meninos no conhecimento. O quarto teste, anota aí, testar se você vive a palavra. Quinto motivo pelo qual o Espírito Santo te leva para o deserto, é para testar se você sabe interpretar a palavra. Preste atenção nisso aqui. Testar se você sabe interpretar a palavra. Porque quando Jesus começou a se defender com a palavra, o que o diabo usou na próxima estratégia? A própria palavra para pegar ele. Agora entra a questão aqui, não é só saber, tem que também saber interpretar o que está lendo. Porque o diabo vai usar o Salmo 69, se eu não me falha a memória. Ele vai usar o Salmo 69 que diz assim: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em pedra alguma. Pode se jogar. O diabo está usando um versículo da Bíblia para fazer Jesus se suicidar. Meu amigo, você pode usar a Bíblia para o que você quiser, até para se matar. Olha, cuidado com as suas interpretações da Bíblia, tá? Isso pode estar te levando para o suicídio. Muita pessoa que gosta de ter relação com pessoas do mesmo sexo, eles também usam a Bíblia, sabia? Eles usam a amizade de Davi com Jonatas, para dizer que também Davi tinha relação com Jonatas. Isso é uma interpretação do diabo. Cuidado com as suas interpretações da Bíblia, tá? Em nome de Jesus. Talvez a gente está se respaldando na Bíblia para poder aprontar. Sexto teste, anota aí. Sexto motivo pelo qual o Espírito Santo te leva para o deserto é para testar se você aguenta o sofrimento de pé. Sétimo motivo é para testar se você vai pedir para morrer no sofrimento. Oitavo motivo é para te testar se você vai murmurar na falta de alimento. Nono motivo, testar se você acredita ser realmente um filho de Deus. Reparou que nas três abordagens do diabo para Jesus, ele diz, duas na verdade, se tu és o filho de Deus. Se tu és o filho de Deus. O diabo estava tentando botar em dúvida para que Jesus não acreditasse ser filho de Deus. Décimo motivo pelo qual o Espírito nos leva para o deserto é testar para saber se você vai se entregar à carne ou se entregar ao Espírito. 11º motivo, vai testar se você ama o dinheiro. Dinheiro é bom pra caramba, só não pode ser amado. Eu quero ter muito dinheiro, mas eu nunca posso amar o dinheiro. Tá? Entenda isso. O problema é amar o dinheiro. O problema não é o dinheiro. A raiz de todos os males é amar o dinheiro. Não é o dinheiro que é problema, é amar. Aí a pessoa interpreta isso errado e fala que não quer dinheiro. Se você não quer dinheiro, depois eu te dou minha agência e minha conta. Fechado? É ruim, né? Tá vendo como a gente é hipócrita? A gente fala que não quer muito dinheiro, mas também se tiver dinheiro também é bom pra caramba, né? A pessoa, ela... Gente, é bom ter dinheiro, pelo amor de Deus. Só o problema é amar ele, não amar ele. Então, o Espírito Santo, ele vai testar se você ama o dinheiro. Deus falou que, o diabo falou que para Jesus, se você olhar para mim, ó, você
vai ter tudo isso aí. O 12º motivo pelo qual o Espírito Santo nos leva para o deserto é para saber se você é escravo da fama. Porque o diabo disse para Jesus, né? Tá vendo isso tudo? Eu te dou se você se ajoelhar para mim. Você vai ser conhecido, você vai ser famoso, você vai ter grana, você vai ter dinheiro. O 13º teste é para saber se você quer a glória para você ou a glória para Deus. O 14º motivo pelo qual o Espírito Santo nos leva para o deserto é para saber se você vai ficar com raiva de Deus no deserto. Se você vai culpar Deus no deserto, se você vai se revoltar contra Deus no deserto. O 15º motivo pelo qual o Espírito Santo nos leva para o deserto é para nos testar se nós queremos viver sempre de coisas dadas e de graça. E da onde eu tirei isso? Do versículo que o diabo fala assim: se você se ajoelhar para mim, tudo isso eu te darei. O diabo queria colocar facilidade. Jesus, eu te dou. Mas aprende uma coisa: ninguém dá nada para ninguém. Tudo que você quiser, você vai ter que correr atrás, cair para dentro, trabalhar, se esforçar. Nada é dado para ninguém. Alguém te dá dinheiro todo dia? Mas o diabo estava dizendo para Jesus: Jesus, se tu se ajoelhar para mim, eu te dou. Lembra da palavra de sexta que o povo de Israel, quando estava no deserto, eles começaram a falar: lá no Egito a gente comia de graça. E na sexta-feira você aprendeu que a gente tem que parar de querer tudo de graça. Lembra? Quando você quer viver tendo tudo de graça, você está na mão das pessoas. Para de querer tudo de graça do governo. Por que você é escravo, é dependente do Bolsa Família, se Deus te dá condições de ganhar 100 vezes mais do que um Bolsa Família? Bolsa Família na nossa vida tem que ter prazo de validade. Nós temos que nos preparar para o pão inteiro, não só migalhas. O governo dá migalha, Faraó dá migalha, mas Deus nos dá o pão inteiro. Para de querer tudo dado, tudo de graça. Quem quer tudo dado e de graça é escravo. E a gente não pode ter um espírito de escravo. Amém? Então, continuando aqui. 16º motivo pelo qual o Espírito Santo nos leva para o deserto, anota aí. É para ver se a gente vai se ajoelhar aos nossos desejos malignos. Te darei tudo isso se você ajoelhado me adorar. 17º motivo: testar a sua autoridade contra os espíritos imundos. Porque na última frase de Cristo contra o diabo, ele diz o quê? Vai, some e não volte mais. E ele saiu? Saiu. 18º motivo. Esse aqui foi tremendo. Eu quero ler com você o versículo 5. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou ele sobre o ponto mais alto do templo. Agora vamos ler o versículo 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto. O Espírito Santo ontem me fez perceber uma coisa aqui. O diabo 2 vezes leva Jesus a lugares altos. Anota aí. Vai ter exaltação, que é o diabo te testando. Vai ter crescimento que você vai viver, que é crescimento do diabo para testar onde está o seu coração. O diabo leva Jesus 2 vezes a lugares altos. O primeiro lugar alto que o diabo leva ele é para onde? Para o templo. O que eu aprendo aqui? É como se o diabo estivesse dando o cargo máximo do templo para Jesus. Cuidado, tá? Com as exaltações ministeriais. É teste para você também. Cuidado, tá?
E aí depois o diabo leva ele para um monte muito alto e ali diz o quê? Se você se ajoelhar para mim, eu te dou riquezas, né? Eu te dou fama. Então, a segunda elevação é para que você se perca no amor ao dinheiro e à glória e à fama. Então, tome muito cuidado. Tem exaltações que são testes para nós. São desertos que a gente precisa passar. Amém, gente? Vigia. Então, tem promoções, crescimentos, exaltações que são do diabo para você morrer na fé, para testar o seu coração. E quando o diabo leva Jesus para o monte alto, ele diz o quê? Na primeira ele diz o quê? Se joga, né? Que os anjos vão te segurar. É por isso que está tendo muito suicídio de líderes eclesiásticos que estão crescendo muito, não estão sabendo administrar o crescimento e esse próprio crescimento está matando eles. Tem gente que não está sabendo crescer na vida financeira, está crescendo, está ficando famoso e isso também está levando a pessoa a se matar. Cuidado com as exaltações, continue sendo humilde na exaltação, continue sendo fiel a Deus, obediente a Deus quando você crescer, porque senão vai ser o seu assassinato, esse crescimento. Vamos ler Mateus 4, versículo 1 de novo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Uma coisa que você não percebeu aqui. Igreja, é como se o Espírito Santo tivesse pego Jesus e entregue na mão de quem? O Espírito Santo pegou Jesus e chegou para o diabo e falou assim, cuida dele aí um pouquinho. Caramba, eu vou deixar ele contigo 40 dias. Arrebenta com Jesus, testa Jesus, quebra ele, faz de tudo para ele parar. Foi isso que aconteceu. Eu estou usando as minhas palavras, mas o contexto é esse. Está dando para entender, igreja? Arrebenta com ele, faz de tudo para ele parar. Vamos ver se ele realmente merece o título de filho de Deus. Vamos ver se ele merece realmente receber o título daquele que é o filho de Deus, aquele que vai morrer na cruz. Faz de tudo para ele parar. Caramba, hein? Aí às vezes a gente ora, né? Senhor, me livra desse problema, sendo que é o Senhor que mandou o problema vir para arrebentar com a gente, para testar a gente até o final, para ver até onde a gente vai. Eu sempre lembro quando eu leio essas coisas de Deuteronômio 8. Eu te humilhei, te deixei passar fome, para saber o que estava no teu coração. Esse versículo 1 aqui é loucura, hein? Esse versículo 1 aqui mexe com toda a estrutura do que a gente conhece de Bíblia, porque é o Espírito Santo que leva Jesus para o diabo. E diz, fica aí com ele. Faz de tudo para ele parar. Testa ele. Dá até vontade de parar depois dessa. Então, a 19ª coisa que eu aprendo, a gente já está terminando. O Espírito Santo ele te leva para o deserto para você ficar sozinho. Anota aí. O Espírito Santo ele te leva para o deserto para você ficar sozinho.
E aí o versículo 2 diz assim: e ele começou a jejuar 40 dias e 40 noites. É por isso que a gente está jejuando. Jesus sabia do pepino que estava chegando, que o Espírito Santo estava preparando ele para ser maior do que ele já era, mais forte. Então ele começou a jejuar. Então eu te aconselho, se você ainda não começou o jejum, comece o mais rápido possível. Vai que o seu teste está chegando. Vai que a sua preparação para ser uma mulher mais forte está chegando. Se já não está chegando, se já você não está apanhando já. Vai que a sua preparação para ser um homem mais forte já não chegou. Então, por favor, jejue. E quando ele jejuou, 40 dias e 40 noites depois, ele teve fome. Aí vem o verso 3. E chegou a ele o tentador. Tem uma Bíblia que diz assim: depois Jesus sentiu fome e chegou o tentador. E aí eu tiro outra lição aqui para a gente terminar. Cuidado com os seus sentimentos. Sentimentos errados atraem o diabo. Quando Jesus começou a sentir fome, ele chegou. Cuidado com os seus sentimentos malignos, desejos perigosos. Cuidado com o que você está pensando. Cuidado com as besteiras e loucuras que você está pensando e sentindo. Isso vai atrair o diabo. E quais são os momentos que a gente pensa besteira? Quando a gente está sofrendo, não é? E esses sentimentos atraem o diabo. Então, muito cuidado com o que você está sentindo agora, seus sentimentos. Se esforça para manter eles puros e santos. Porque quando Jesus sentiu fome, o diabo se aproximou. Cuidado com os seus sentimentos agora nesse período de sofrimento e deserto, hein? Procura manter os sentimentos puros e santos. Vamos resistir ao diabo para que ele fuja de nós. Amém? Vamos orar, se coloque de pé. Hoje o Espírito Santo nos deu uma aula de Mateus 4. Eu espero que você tenha guardado muito bem essas palavras. Não são palavras de homens, são palavras eternas do Criador. E feche os seus olhos agora. Eu quero fazer o convite para você que está aqui hoje e ainda não entregou a sua vida a Cristo, não se batizou nas águas. Vem aqui na frente, você que ainda não entregou a sua vida a Ele. O segundo convite eu quero fazer para você que está aqui hoje afastado. Você não aguentou o teu teste, o Espírito Santo te levou para o deserto para ser testado e você não aguentou. Saiba que todos os sofrimentos que você está passando é o Espírito Santo que quer que você passe para você ser mais forte. Por isso, não murmure, não reclame da sua situação atual. Simplesmente volte para a casa do Pai. Você falhou no teste. Volta e refaça o teste de novo. Pastor, se eu voltar para Jesus, eu vou voltar para o deserto? Vai. Porque não tem jeito. O Espírito Santo quer que você amadureça. E o único lugar que o crente amadurece é no deserto. Volta para a casa do Pai. O terceiro convite agora eu quero fazer para você que está no seu teste, está sofrendo, está apanhando e está quase caindo. Pastor, eu preciso de oração. Vem aqui na frente. Pastor, eu estou no meu teste, o negócio está feio, a chapa está quente do meu lado. Vem aqui na frente receber uma oração. Não tenha vergonha. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, obrigado. Obrigado por esse ensinamento que é confrontante.
muito me confrontou saber que é o próprio Espírito que nos leva para sermos testados, amassados, humilhados na mão do maligno. Mas o Senhor não é ruim, não. Isso coopera para o bem daqueles que te amam, porque o Senhor quer o nosso amadurecimento. E eu te peço, meu Pai, que toda a tua igreja, aqueles que não vieram aqui na frente porque ficaram com vergonha, com timidez, eu oro, meu Senhor, para que em nome de Jesus essa pessoa aguente o que está passando agora, essa leve e momentânea tribulação, que o teu servo, a tua serva aguente. Nos dá força para aguentar, Senhor, e que venhamos lembrar que é uma preparação, que venhamos lembrar que a tua mão está por trás desse sofrimento. É o teu Espírito nos preparando para coisas grandes, para crescermos na fé, na autoridade, no conhecimento do Senhor, crescermos na comunhão contigo, crescermos na comunhão na palavra, crescermos no jejum, crescermos na oração. Não deixa a tua igreja desanimar nesse momento difícil, Senhor. Os lembre sempre dessa palavra. É um teste, é uma preparação, é para o nosso crescimento isso que nós estamos sofrendo hoje. Assim, Senhor, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. E de todos que estão aqui, Pai, que ninguém fique para trás, que ninguém queira voltar ao Egito, mas continuar no deserto, vencendo o diabo e chegando em Canaã. Meu Deus, em nome de Jesus, aqueles que permanecerem firmes, eu profetizo que o diabo vai deixar o teu povo. E quando o diabo nos deixar, os anjos do Senhor vão nos servir. Em nome do Senhor Jesus. Amém.